João, deixa eu te sugerir uma coisa interessante. Eu percebi que muita gente fez pergunta durante a nossa live anterior, então se o pessoal quiser fazer aí algumas perguntinhas, uma ou duas, três perguntas, não sei Show, quantas, show. para que a gente Vamos também... responder perguntas aí. Show. Não sei Até se... a gente pede desculpa ao pessoal, né? Às vezes a gente acaba fixado na conversa e esquece de interagir, mas a resenha tá tão boa, né, Rafa? Que passa Exato. rápido, uma hora passa muito rápido, né, cara? Mas, galera, se vocês quiserem realizar algumas perguntas aí sobre os assuntos que nós estávamos abordando ou sobre outro tipo de assunto, sintam-se à vontade aí. Beleza? Vamos ver se Exatamente. chega alguma. E eu acho que faz sentido, inclusive, João, que a gente anuncia os ganhadores do sorteio agora, que é o tempo que o pessoal já vai elaborando pergunta aí para fazer pra gente. A gente tem que Entendi. ter... Vamos ver se entra mais gente aí para ninguém ficar perdido. Exatamente. Tem que ligar Quer por... fazer. Fala, Pode fala. falar. Não pode falar. Você quer fazer o sorteio antes das perguntas? Não, é só uma ferramenta para que a gente ganhe tempo, né? Para que o pessoal vá entrando e Pode comece a ser. elaborar as perguntas. Né? Quem tiver entrando agora, pessoal, está aberto para perguntas, pode fazer perguntas, que a gente está aqui aberto para responder. E tem que falar com todo mundo, aumentar o tempo dessa live aí, que uma hora só não dá, não. Acho que é basicamente isso, né, Rafa? A gente destrinchou muito sobre o modelo de jogo, trouxemos uma ideia que não é uma ideia nova, né? Nós já temos diversos autores abordando sobre essa questão de libertar o indivíduo dentro do modelo, né? De criar possibilidades, sempre partindo da ideia e da abordagem interacionista, onde o indivíduo carrega consigo experiências que precisam ser respeitadas, né? Temos uma pergunta aí do Ivanildo, pode ser essa? Pode sim. Depois a gente vai para o treinador Rafael, que ele fez uma outra pergunta também na outra live. O Ivanildo pergunta qual a maior dificuldade para se utilizar a periodização tática. Quer começar, Rafa? Eu acho que sim, eu acho que é necessário entender primeiro o contexto em que esse método está sendo utilizado. Acho que o aplicador do método tem que dominar o método. Eu vejo muita gente não tentar aplicar e não dominar, o que é um problema também. E acho que no futebol brasileiro tem uma característica específica, que é principalmente em clubes de maior grandeza, que é o calendário, né? Ou seja, é difícil encaixar um morfociclo padrão mesmo, dentro do calendário brasileiro. Acho que essas são as maiores dificuldades para a aplicação da periodização tática no Brasil. No geral, ou no Brasil? Show, show. Eu acho que é basicamente isso. Muitas das vezes a periodização tática, ela engessa em alguns momentos, pensando na alternância horizontal, né? Poxa, vai depender muito do o planejamento de jogo, né, Rafa? Eu sigo três princípios no planejamento da semana, né? Podemos dizer assim. É consolidar as nossas ideias de jogo, né? Identificar aquilo que nós erramos no jogo anterior, né? E identificar a vulnerabilidade do adversário. Então, parte muito dessa ideia. Por isso que eu, particularmente, eu gosto de fazer semana a semana, em alguns momentos até dia a dia, porque eu não consigo prever o futuro, eu não sei como a minha equipe vai jogar, então a ideia basicamente é essa, é sempre ter esse olhar atento e identificar a vulnerabilidade do adversário para conseguir se sobrepor nessa vulnerabilidade, que aí entra aquilo do Red Bull Leipzig, né? E também consolidar o nosso modelo de jogo, as nossas ideias, com elevação de nível de complexidade, e aí não é também ficar modificando exercício toda hora, basta você aumentar o nível de complexidade, modificando algum tipo de regra, acrescentando uma relação numérica talvez maior, menor, enfim, que você já consegue elevar esse nível de complexidade, né, Rafa? O treinador Rafa Lima gostaria que falassem sobre os 4 lados e os 2 espaços. Cara, se pudesse ser um pouco mais concreto, ficou um pouco abstrato. Vou falar sobre o jogo de posição, talvez seja isso que você queira saber. 4 espaços que são importantes a serem dominados pelo portador da bola ou pelo receptor. Primeiro, que é o espaço nas suas costas, né? Eu preciso controlar esse espaço, eu controlo esse espaço com o giro de pescoço. São princípios do jogo de posição que também são utilizados em outros jogos, né? Em outras formas de jogar. O espaço das minhas costas, o espaço que eu tenho até a bola, o meu espaço até a bola, o espaço da bola até o opositor, o oponente, e o espaço nas costas do oponente. Isso precisa ser dominado tanto pelo portador da bola quanto pelo receptor, né?
é de fundamental importância. O Messi consegue com maestria dominar muito bem o espaço de bola até o oponente, porque ele faz com que o oponente pense que vai conseguir pegar a bola, e nisso que o oponente pensa que vai pegar a bola, ele já foi atraído e já conseguiu achar um passe nas suas costas. Então, parte muito dessa ideia. Também as ideias de posicionamento, eu posso me posicionar nas costas do oponente, com uma perspectiva de eliminar quando vier o passe, né, que é a vantagem posicional. Eu posso me posicionar do lado do oponente também com essa perspectiva de eliminação, porque quando o passe entrar, o oponente ele vai ter atenção tanto no portador da bola quanto em mim, então isso é impossível. Eu não consigo dividir a atenção. Ou eu tenho atenção no portador da bola, ou eu tenho atenção no receptor, né, que está do meu lado. Então eu divido a atenção do oponente e o portador atrai esse oponente para que eu consiga ser o homem livre, e aí já com o primeiro toque orientado, conseguir progredir. Eu posso ter o posicionamento na frente do oponente direto ao portador da bola, pensando estrategicamente em atrair a atenção dele e até mesmo atrair a atenção de uma linha que esteja nas minhas costas, né? E aí parte num outro princípio de jogo de posição, que é gerar espaço e tempo em benefício próprio, mas quando eu ocupo a frente do meu oponente, eu gero espaço e tempo em benefício do meu outro colega. Então, parte muito dessa ideia, e tem o posicionamento nas costas do portador da bola também. Acho que é basicamente isso, né, Rafa? Ele falou sobre 4 lados. No jogo de posição, eu utilizo 5 linhas, linhas que tem como referência espacial no meu jogo, né? Ou seja, a amplitude é uma linha de referência espacial, o meio espaço, né? O meio espaço, aquele espaço entre bico da área e bico da pequena área, né? E o corredor central, ou seja, são cinco corredores que eu utilizo: amplitude, meio espaço, corredor central, meio espaço, amplitude oposta, e isso basicamente é um referencial para que eu consiga otimizar e fazer com que os meus atletas tenham uma ocupação racional do espaço, e aí, sem me prolongar muito, já entra num outro princípio do meu modelo de jogo e do jogo de posição, que é a questão do escalonamento dos atletas, né? Eu não posso ter atletas na mesma linha, até porque a progressão ela vai ser muito por linhas diagonais, né? Enfim, aí a gente vai entrar em outra resenha, outra ideia. Acho que é basicamente isso, Rafa. Acrescentar? Só tocar num ponto interessante sobre os quatro espaços, João, que tem muito atleta que ele tem, e eu acho que é normal, tu citou até o exemplo do Messi, que ele tem um melhor entendimento e controle do espaço, que ele tem mais aptidão, e eu acho que é um tema que a gente pode conversar, inclusive, e fazer uma live somente sobre isso, sobre como desenvolver o entendimento e controle de tempo e espaço em relação aos 4 espaços de um atleta dentro do jogo de posição. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a maioria dos atletas, eu acho que é consenso isso, eles não conseguem dominar além do espaço entre ele e bola, e não é uma coisa tão difícil no meu modo de ver, de desenvolver no atleta, e é uma coisa que diferencia demais, principalmente se o atleta é um atleta que joga no corredor central. É um cara que tem como responsabilidade variar de corredor, etc. Porque traz um diferencial muito grande pro jogo dele. Perfeito. E aí também, relacionando o passe, né? Existem ações prévias ao passe que são importantes, né? A trajetória, o direcionamento, a força. Isso, para mim, é tática, cara. Acho que esses pormenores o treinador ele tem que dominar, porque isso potencializa o atleta individualmente falando e, obviamente, na interação entre setores, intersetores, coletivamente, grupalmente falando. Então, basicamente o que eu gosto muito, Rafa, de intervir pontualmente numa sessão de treino são esses pormenores. Eu acho que poxa, o posicionamento corporal vantajoso é importantíssimo, essas questões dos 4 espaços, e não adianta, cara, não ter uma receita de bolo. Cada circunstância vai pedir uma resposta diferente. E aí parte da ideia que nós abordamos na nossa primeira live, né, Rafa? De criar possibilidades e dar autonomia para que o seu atleta seja inteligente. Inteligência de jogo é isso. Inteligência de jogo é que o seu atleta consiga solucionar os problemas do jogo da forma mais eficiente, sempre buscando a lógica do jogo, fazer mais gols com o adversário. É basicamente isso, não adianta. E aí aquilo que você abordou sobre... que você falou do treinador ser apaixonado pela forma de jogar dele e não mudar. Qual foi o treinador que você utilizou? Eu falei do Biafra, né, sobre o treinador que é mais apaixonado pelo método do que onde o método leva.
Perfeito. É basicamente isso. Poxa, beleza, eu tenho como grande princípio, meu primeiro momento de construção, utilizar a posse de bola para atrair adversário e libertar em suas costas. Poxa, mas isso vai ser muito condicionado da forma com que o adversário vai vir me pressionar. Se o adversário me pressiona desorganizadamente, não tem lógica eu ficar tocando passe lateral de zagueiro para zagueiro ou tocando para o goleiro. Pô, então o adversário está desorganizado. Qual que é a lógica do jogo? Fazer mais gol com o adversário? Então vamos aproveitar o desequilíbrio e vamos com poucos passes chegar no nosso objetivo. E aí entra a questão de criar possibilidades, dar autonomia. Aí quem decide são os atletas. E aí eu só vou avaliar se a tomada de decisão dele foi boa ou não, pós-jogo, com o grupo de análise, enfim. Eu acho que é interessante isso que tu está falando, João, porque tem um ponto que a minha resposta, que quando eu falo que um treinador ele é apaixonado pelo método e ele não entende onde é que o método leva, é interessante que eu pontue uma coisa, que é onde é que o método leva nas mãos dele. Ou seja, quando eu me vejo, sei lá, treinador daqui a 15 anos, eu vou ter muita dificuldade em conseguir operacionalizar detalhes de uma organização defensiva em bloco médio-baixo, porque não é aquilo que eu acredito. Então, pode ser que, não sei, que eu não consiga operacionalizar marcações zonais ou não consiga encaixar essa ideia do meu modelo dentro de um método, e isso não significa dizer que a ideia está errada, que o método está errado, isso significa dizer que eu, enquanto perfil de indivíduo, não tenho aderência àquele método. Show, vamos responder. Concordo. Vamos responder uma pergunta do Rodolfo Bolzan. O que o defensor faz quando a bola está descoberta, sabe que está sendo atraído pela condução? Deixa o portador da bola se aproximar ou temporiza? Eu acho que vai depender, Rodolfo, muito da circunstância, né? Você está dando um caso muito isolado. Um dos referenciais que eu determino também para essa questão de bola coberta e bola descoberta as ameaças de profundidade, né, Rodolfo? Então, por exemplo, o portador da bola está sozinho conduzindo bola comigo e eu estou em vantagem numérica de 2-1. Pô, talvez já possa ser um sinal que eu possa quebrar uma linha para fazer uma pressão. Agora, poxa, tem ameaça de profundidade. O que é ameaça de profundidade? Algum receptor ameaçando atacar as minhas costas. É um sinal que eu tenho que baixar, temporizar, correr para trás, ter controle de profundidade. Então, vai depender muito da circunstância. Uma das ideias, e entrando nisso que você abordou, Rodolfo, a questão do contra-ataque. O Flamengo, no segundo tempo contra o River Plate, ele conseguiu ter sucesso, ele conseguiu ter o sucesso que ele não teve no primeiro, porque ele mudou um pormenor. O pormenor da transição ofensiva, de você priorizar a bola em corredor central em detrimento de bola em corredor lateral. Porque aí a gente parte da ideia que bola em corredor central, eu tenho um leque de opções muito maior caso essa bola estivesse em corredor lateral. E aí foi onde criou algumas situações de perigo para o River Plate. Então vai depender muito de circunstância. E aí solução de problema e entender a circunstância, o contexto. Antes do Rafa falar, eu não me esqueço desse lance, Rafa, do Brasil contra a Bélgica, cara. Foram diversos erros que aconteceram, né? Porém, cara, e aí a gente poderia entrar num outro contexto aí de formação, porque para mim o Felipe Coutinho, se ele tivesse tido uma formação talvez que proporcionasse para ele diversas posições no jogo, ele conseguiria resolver aquele problema que ele não conseguiu resolver, e aí sobrecarregou numa superioridade numérica de 2-1 contra o Marcelo. Primeiro erro, para mim, Fernandinho, obviamente, receptor de costas, receptor não pode virar. Né? Receptor de costas não pode virar. Só que aí vai muito também da questão do modelo de jogo do Fernandinho, né, Rafa? No Manchester City ele não é tão de perseguir, né? Talvez se fosse o Casemiro naquela ação ele ia fazer uma falta tática, não ia deixar o Lukaku virar, né? E aí já ia matar o lance lá. E aí entra naquilo que nós falamos de característica de atleta. E aí, num segundo momento, poxa, o adversário está vindo para o contra-ataque. Qual que é a solução? Proteção de contra-ataque. Quantos jogadores eu tenho atrás da linha da bola? Beleza, eu tenho 5 jogadores atrás da linha da bola. Qual estrutura eu consigo realizar, operacionalizar, para que eu consiga proteger o contra-ataque? Pô, linha de 4+1. Só que aí o Coutinho não teve essa percepção de que ele seria o jogador de linha de 4, e se ele estivesse na linha de 4, não teria gerado 2-1 com o Marcelo, e se não tivesse gerado 2-1 com o Marcelo, possivelmente o De Bruyne não teria feito aquele gol, né, Rafa? Só pegando a pergunta do Rodolfo, eu acho que é uma estratificação muito, muito singular, né, a pergunta dele, no sentido de que
ele precisa entender tudo no contexto de uma dinâmica coletiva, né? Então, muitas vezes, o cara que está pressionando a portador da bola, muitas vezes ele vai cometer o erro pensado, porque existe uma estrutura por trás dele que compensa isso, né? Ou seja, ele pode simplesmente temporizar e confiar que o cara vai tentar fazer uma diagonal longa nas costas da última linha dele. E ele quer que o cara faça isso porque as costas da última linha dele é muito forte, tem zagueiros que têm uma recuperação muito rápida, e ele entende aquilo como uma vantagem, ou como, por exemplo, ele pode perfilar o corpo de uma maneira a dar o meio, que é uma coisa que a maioria das pessoas não querem, mas ele sabe que quando a bola entrar no corredor central, ele vai ter um caixote ali muito forte, né? Ou seja, ele vai cometer o que seria um possível erro em detrimento de uma detrimento não, a favor de uma estratégia. Eu acho que é necessário uma estratificação coletiva maior desse exemplo para que a gente consiga debater. Em relação à Bélgica, eu acho que tem o jogo da Bélgica, acho que tem alguns pormenores nos dois gols que são interessantes que a gente fale, que o segundo gol me parece orientação, porque foi comportamento padrão, aí tem um pouco da visão do analista de querer achar padrão. A primeira pressão da bola não ser faltosa, porque o Casemiro ficou fora do jogo, porque ele, como cobertura curta, a primeira pressão dele sempre é faltosa. Então eu acredito que o Lukaku conseguiu girar no Fernandinho porque ele tinha orientação, isso é achismo, tá? Porque ele tinha orientação, e foi padrão durante o jogo, de não fazer a falta nessa primeira cobertura curta, nesse primeiro contato com o jogador que ficou no balanço ofensivo, né? Adversário. Quando o Lukaku gira no Fernandinho, ele inclusive tem mais duas outras possibilidades de sofrer falta. Uma do próprio Fernandinho novamente e outra do Paulinho. E eles não fazem a falta, o que me faz acreditar ainda mais que existia a orientação de não fazer a falta tática naquela situação. Inclusive, eu não sei, não lembro de cabeça quem estava pendurado, mas poderia ser uma orientação baseado na possibilidade de não perder jogador para uma futura semifinal. Acredito que Coutinho tem uma falha ali muito que tem a ver com sua formação, tem a ver com não ter passado por outras posições e não entender o que é que outra posição demanda, de não fechar a linha de 4, né, de não baixar para a linha de 4, fazer um 4+1, como falou bem. E acredito que tem um erro que dentro dos erros, para mim, é o mais capital, que é o erro que dá o gol, que dá no gol não, né? Tudo dá no gol, mas é o erro que condiciona a possibilidade do gol mais clara, que é a falta de orientação, não sei se orientação é a palavra, mas a falta de entendimento de Marcelo de proteger a baliza, né? Ou seja, ele está numa situação de 2-1, a prioridade dele é fechar o funil, é proteger a baliza, e ele dá 2 passos a mais para fora da baliza, o que limita a abertura da janela para o bate, né? Eu acho que o futebol é um jogo de detalhes, né? E nunca é só uma coisa, né? Muita gente crucificou muito o Fernandinho, acho que de maneira injusta. E um detalhe do primeiro gol, não sei se tu concorda comigo, só para pegar, já que a gente está falando dessa partida, o Gabriel Jesus, e foi padrão da Bélgica no escanteio daquele jogo, tirar um cara de dentro da zona para atacar o primeiro poste, de fora para dentro, de dentro para fora, né? O cara tá dentro da zona, ele de dentro da zona vai atacar o primeiro poste, diferente do cara que vem de fora e tenta antecipar a zona. E fora do raio de ação, né, Rafa? Desculpa, não ouvi. Fora do raio de ação dos caras que estão na zona, né? Exato, sim. Se você sai de fora para dentro para antecipar, é mais fácil porque você não tem opositor. Então, quando você sai de dentro da zona, você tem opositor. É mais difícil. Mas se você tem sucesso nessa ação, é uma ação muito mais surpreendente para quem está fechando o primeiro poste, né? Para quem está fechando o espaço do primeiro poste, do que se você vir de fora. Se você vir de fora, o jogador tem visão periférica para entender que ele vai ser antecipado. Então, ele pode tomar uma ação de deixar um braço, de andar para frente, etc. E ali tem um detalhe muito interessante, que é o que Galvão Bueno chama de os deuses do futebol, né? Quando o Kompany desvia, a orientação, pelo menos que eu acho que é padrão, é para o jogador do primeiro pau, se ele for antecipado, não tentar o gesto do cabeceio, porque ele vai atrapalhar quem está atrás. É exatamente o que Gabriel Jesus faz. Não sei se você já tem prestado atenção nesse detalhe. Quando o Kompany raspa, Gabriel Jesus dele tenta o gesto do cabeceio às cegas, né? Nessa situação, tronco firme, deixa o pescoço firme, ela vai bater em você e vai tomar a direção que tiver. É muito difícil que ela vá para a baliza, porque ela vai bater de frente. E aí ele tenta o gesto do cabeceio e ele atrapalha quem está atrás. Então ele segue o jogador que está atrás na zona. E aí a bola acaba batendo em Fernandinho e, como eu falei, os deuses do futebol queriam crucificá-lo naquele dia.
E ele acaba Cara, é muito gostoso falar desses pormenores, porque eu acho que isso que faz toda a diferença, né? Um ambiente tão competitivo que nós temos do futebol, de análise de desempenho, de recolha de dados quantitativos, qualitativos, ou seja, você consegue identificar, obviamente, alguns padrões comportamentais, por mais que o futebol seja imprevisível, mas um ser humano ou um indivíduo, em qualquer que seja a esfera que ele esteja, sempre quando ele é colocado numa situação problema, ele tende a solucionar esse problema com as experiências positivas que ele já teve perante problemas parecidos. Não Exato. sei se eu fui muito, não sei se eu fui muito filosófico aí, mas é essa ideia. E a partir disso que você começa a entender os padrões que são coletados por parte dos analistas. E esses detalhes, cara, eles são fundamentais, porque isso para mim é o jogo de futebol. É isso para mim que faz uma equipe ganhar ou que faz uma equipe perder. Eu tenho como princípio no meu modelo, tá de costa a massa. A massa, não pode rodar. Não pode. E aí eu utilizo esse termo, amassar, mas obviamente que não em questão de não ter fair play, né? Mas na questão mesmo do atleta entender que, poxa, ele não pode rodar. Jogador de costas não pode rodar. Tem que dar passo para trás, mas rodar não pode, porque o cara rodando, ficando de frente, ele vai gerar danos que serão desequilibrantes para a minha organização. Rafa, vamos terminar então, finalizar? Pô, o problema, Rafa, o problema é que a rapaziada tá dando audiência pra gente, aí a gente se empolga, né, velho? Já tá com 50, né? Então. Pô. Vamos responder mais uma perguntinha, então a gente finaliza, pode ser? Por mim, fechou. Quer escolher uma pergunta aí? Pode escolher, pô. Cara, eu não tô acompanhando. Deixa eu ver. Quer que eu vou... Pode. Tem umas perguntas que são até boas, mas muito abertas, aí vai demorar demais. Mas deixa eu ver aqui um. Vai. Para quem tá perguntando se a live vai ficar salva, sim, vai ficar salva sim. Vamos ver aqui. Pergunta. Vou ver do Code Edilson. Pode ser? Okay. Pode ser. Professores, mas estamos buscando atletas que devem ser aptos a tomarem decisões inteligentes e a todo instante, por mais que tivesse sido orientado a um padrão, por decisão intuitiva, era só fazer falta. Não foi uma pergunta, né? Vamos ver essa daqui, ó, do Pernas Bernardo. Pô, com esse nome não chega, hein, Bernardo? Perna, pô. Eu acho que o Bernardo, João, é um seguidor nosso português, então acho que ele não vai entender muito. É bom explicar. Não, tamo junto, Gajo. O que é que vocês pensam? Pode falar. É bom explicar para ele, né, por que do que a gente riu. Tá. Você explica, então. Você explica aí. Aqui no futebol brasileiro, Bernardo, o cara perna é o cara que se acha, é o cara arrogante, ele é perna, é uma gíria, né? É um dialeto nosso. O que é que vocês pensam do jogo de posição? Do que é que depende um jogo de posição? Bom, acho que os pormenores que nós abordamos sobre espaço são importantes também para destrinchar no jogo de posição, mas, poxa, é difícil falar de jogo de posição porque daria, cara, uma hora que... eu sintetizo o jogo de posição como um jogo onde a equipe utiliza a posse de bola com uma intencionalidade para desequilibrar o adversário, né, e ganhar campo com a vantagem posicional, vantagem numérica, colocando receptores nas costas do seu oponente, tendo uma intencionalidade em cada gesto técnico, que é aquilo que o Alcides Scaglia iria nos dizer sobre técnica circunscrita ao jogo, que nada mais é do que você ter uma intencionalidade por trás do gesto, ou seja, eu tenho espaço. O que eu faço com o espaço? Estou com bola, eu tenho espaço. Será que é interessante eu passar ou eu conduzir, ganhar campo, atrair, libertar? Enfim, acho que é basicamente isso. E óbvio que a utilização da posse para conseguir encontrar os homens livres, né? Se eu conseguir encontrar um homem livre próximo ao gol adversário como um primeiro passe, talvez é isso que seja o mais eficiente possível, né? O Cruyff abordava muito disso, né? Pô, recuperou a bola, recuperamos a bola, olha para o Romário, vê onde o Romário tá.
Se ele for o homem livre, acha ele porque ele vai habilitar algum terceiro homem para ficar de frente para o jogo. Então não é que o jogo de posição ele tem como a utilização da posse de bola como algo esteticamente bonito. Não, porque ele acredita que para atingir a lógica do jogo de fazer mais gols com o adversário, essa é a melhor forma, né? E aí, cara, é uma pergunta também muito realizada aí por alguns profissionais, né, que me contactam aí no WhatsApp, enfim, a questão de, poxa, todos podem fazer um jogo de posição, em qual categoria que se faz um jogo de posição, cara, vai muito do conhecimento do treinador sobre aquilo que ele acredita ser o ideal. O livro que eu estou lendo do Mindset, Rafa, ele aborda muito sobre isso, né? Mindset crescimento, Mindset fixo. As pessoas de Mindset fixo, Rafa, elas acreditam que elas herdaram a inteligência e aquela inteligência ela é imutável. Ou seja, esse pensamento de Mindset fixo faz com que ela não se abra para o novo. Né? Ela tem medo de encarar os desafios. E nós temos que sim ter um mindset de crescimento. Poxa, eu tenho que entender que não é que eu sou inteligente, eu sou esforçado e eu busquei conhecimento para entender o jogo poxa, pensando na perspectiva do atleta, pô, legal, eu herdei algo geneticamente, isso é inegável. Né, o Usain Bolt, se nós treinássemos, igual o exemplo que o Leandro Zago deu ontem na live, se nós treinássemos os mesmos treinos do Bolt, nos alimentássemos da mesma forma, nós não seríamos campeões olímpicos, muito menos mundial, porque existe uma herança herdada geneticamente, porém eu acredito muito mais no ambiente. Então sim, o jogo de posição ele pode ser elaborado por equipes que talvez não tenham jogadores de conteúdo técnico bem desenvolvido, mas não pode ser utilizado isso como bengala. Eu vejo muitos treinadores, né, Rafa, utilizar isso como bengala. Pô, desenvolva o seu atleta, utilize o treinamento para desenvolver o seu atleta, porque senão é fácil, né, Rafa? Exato. Eu acho que o jogo de posição, não sei se concorda comigo, ele tem características específicas que, de fato, com o perdão do pleonasmo, o caracterizam, como, por exemplo, o ataque à profundidade, a busca pelas costas do oponente, triangulações, achar homem livre por terceiro homem, criar vantagens, e eu acho que a principal delas que a gente não falou aqui, que é a posição, em organização ofensiva, a posição vai até a bola, não, a bola vai até a posição e não a posição vai até a bola. A capacidade, e isso não engessa, né? O jogador tem mobilidade dentro de um setor do campo em que ele não vai desguarnecer, que ele não vai abrir para abrir mão da sua posição. E isso gera vantagens, né? Vantagem posicional, na medida que o time viaja junto. Gera vantagens numéricas e qualitativas também. Eu acho que se eu tenho um jogo de posse que não segue esses princípios, não é um jogo caracterizado como jogo de posição. Perfeito. E você vai identificar nos pormenores, nos detalhes, o jogo de posição. Não vai ser nos grandes princípios, até porque viajar junto é um termo institucionalizado pela Espanha, né? Os espanhóis utilizam muito esse termo viajar junto, né? Mas nada mais é do que atacar marcando, nada mais é do que unidade ofensiva, equilíbrio defensivo, enfim. O viajar junto é você progredir no campo de jogo com receptores gerando opções de progressão, receptores gerando opções de manutenção, receptores gerando opções de ruptura e também receptores gerando opções de segurança, que são jogadores atrás da linha da bola, né? E aí partindo da ideia de articular momentos. Então acho que vai muito nos detalhes, né? Na distância de relação entre um jogador para o outro, nessa frase que você bem utilizou, não é a posição que vai até a bola vai até a posição. Porém, tem alguns momentos que se a posição for até a bola, vai gerar benefício em prol do seu companheiro, né? Então, é muito nos detalhes. Eu acho que não tem como nós cravarmos se aquilo é certo, que aquilo é errado. A gente tem que entender, principalmente, a forma com que aquela equipe treina, né, Rafa? Entender o processo. Acho que é isso, né? Vamos finalizar, então? Vamos finalizar assim. Deixa eu só deixar o recado, João. Para todo mundo que quiser adquirir o curso está disponível no link da minha bio. Então, basta entrar no meu Instagram, clicar no link da bio e vai ter acesso ao curso lá. No curso a gente vai conceituar muitas das coisas que a gente conversou aqui e vai ser bem interessante para quem quer se desenvolver e aprender mais. E é o meu lema, né? Aprender a ler e interpretar o jogo. Ler muita gente lê, interpretar é mais 500. Perfeito. Galera, obrigado aí, pô.
tivemos um auxílio em massa aí, muitas pessoas acompanharam a live, pô, mantivemos esse número aí de 40 pessoas. É isso que o Latática vem pregando para vocês. A gente não está preocupado em quantidade, sim em qualidade, né? E isso é muito importante. Bom, é óbvio também, a gente utilizou um gatilho de atração, né, Rafa? O sorteio, né? Metemos tipo um João Kleber aqui, né? Exatamente. Tá na hora de anunciar, né? Vamos anunciar. Que horas que é aí em Portugal? Aqui são 11, não, meia-noite e meia. Boa. Show de bola. Vamos então anunciar, galera. Nessa quarentena, meia-noite e meia, o novo 7 da noite, né? É verdade, cara. É o horário que eu vou ler um pouquinho sobre finanças agora. Você falou sobre taxa Selic, cara. Estou aprendendo sobre finanças agora e é isso, diversidade de saberes, né, Rafa? Então, galera, deixa eu pegar aqui os dois vencedores. Lembrando que vai ser externado na página aí o método utilizado para o sorteio, tá? E os dois sorteados foram Marcos Porangaba. Primeiro sorteado foi o Marcos Porangaba. Dá um alô aí, o Marcos Porangaba, caso esteja na live. E essa daqui, pô, legal que ela foi sorteada. Uma profissional de extrema qualidade. Me chamou também no direct lá no Instagram para tirar algumas dúvidas. A gente construiu um conhecimento legal. É a Lisandra Nunes. Então, Marcos Porangaba e Lisandra Nunes, as duas pessoas sorteadas aí para o grande curso do Rafa. Se ambos estiverem na live, dê um joinha aí. Caso não estejam, nós vamos procurar vocês aí. Então, o Marcos Porangaba deu um positivo aí, grande Marcos, e Lisandra Nunes, a Lisandra Nunes. É isso, né, Rafa? Exatamente. Perfeito. E aí, quando entrar em contato quando o nosso pessoal entrar em contato com eles, para que eles dêem o nome e o e-mail. Show. De antemão, galera, agradecer a presença de todos. Anunciamos nossa nova contratação, Rafael Marques. Pagamos caro, pô. Cara que, pô, quer receber em euros, quebra a gente, né? Tem que ser. Mas E não tem nada desse euro fixado, não. Viu? O euro vai subindo, eu vou ganhando mais. nada, a taxa Selic tá lá embaixo. Valeu, Rafa. Valeu, João. Um abraço, velho. Até a próxima. Meu Obrigado aí Deus, por valeu, tudo. galera. Valeu. Acabou?